Olá, pessoal. Estamos chegando para mais uma edição do Sou SAF em Campo. Hoje aqui com o João, com o Fernando. Bem-vindos aí novamente ao nosso programa. Bastante novidade hoje aí para a gente discutir. Agora que a gente está na reta final aí, principalmente do futebol brasileiro. Fala com a gente aí, João. Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Danilo, Fernando, tivemos aí uma rodada eletrizante, principalmente para quem estava na parte de baixo, né? Acho que foi muito interessante aquela reviravolta do Internacional, que não caiu por saldo de gols, né? E confronto direto. Foi bem interessante essa parte de baixo. Quem jogou aí nas apostas, ou ganhou muito ou perdeu muito, né? E a notícia triste é para o nosso querido povo do Ceará, né? Que ficou sem nenhum representante para a Série A o ano que vem, né? Os dois caíram abraçados, Fortaleza e Ceará. Pelo menos nenhum torcedor lá vai poder criticar o outro, né? Caíram o Sport, que já era algo definido. E a notícia aí para quem é corintiano, assim como eu, é a notícia triste que o Corinthians ficou como o pior paulista colocado no brasileiro, né? Conseguiu ainda ficar atrás do Santos, né? Mesmo aí tendo jogado aí alguns jogos bons, mas isso só demonstra a questão de uma gestão terrível que foi esse ano, a gestão do Corinthians, né? Problemas, presidente, etc., né? Mesmo com faturamento alto, ficou como o pior paulista, atrás de Bragantino, Mirassol, né? E o próprio Santos, que vinha numa situação muito ruim no campeonato. Outra questão interessante para quem gosta de números, né, e coisas, é que o Ceará ele não tinha ficado nenhuma rodada na zona de rebaixamento. E na última rodada ele acabou caindo, né, o que também é uma surpresa. Para também Logo quem quando não gosta podia, né? para também quem gosta de números, né? O Corinthians, para falar de time grande, caiu com 45 pontos. Quando caiu, o Internacional não caiu com 44. E o Palmeiras, quando foi o do primeiro ano lá do Paulo Nobre, que também foi um ano ruim, né? Para a reestruturação, não caiu com 40 pontos. Né? Também outra estatística interessante é que me parece que o Flamengo atingiu o maior número aí de pontuação, né? Para quem é campeão, né, do Campeonato Brasileiro, tanto que o Palmeiras, que ficou com 76 pontos, né, teria sido campeão nas edições anteriores. Isso também é uma questão a se considerar aí. Mas o que você achou aí da rodada, Fernando? E aí, pessoal, Danilo, João, você aí que está nos acompanhando, que nos acompanha aí no Sou SAF em Campo. Foi realmente algo assim, bem legal, é aquilo que eu falo, né? O campeonato por pontos corridos, muitas vezes ele gera isso, é na parte de baixo que tem a emoção, né? E dessa vez foi uma emoção ali nunca vista, porque o Ceará era um clube que ninguém imaginava, ninguém colocava ele como um clube rebaixado, e ele foi. E acabou caindo, como o doutor mencionou aí. A única vez que ele apareceu entre os quatro foi na última rodada, aí não tem o que fazer, né? E o E meu era destaque aqui. Pode pode falar. falar. E Não, era meu ou caiu dois do Sul ou dois do Ceará, né? Exato, exato. Ali o povo nordestino tá triste, né? Que foram três embora, né? Começaram com cinco no campeonato, três foram embora, né? O Sport, o Fortaleza e o Ceará. O E Ceará, eu se a gente. comentei, né, na semana passada, né, que ele tinha um caminho bem difícil, né, por causa das É, quatro últimas rodadas, ainda faltavam duas, né, e ele ainda tinha que jogar os confrontos com Flamengo e É, Palmeiras, isso, né. isso é verdade. A gente tem que dar aqui o crédito ao Danilão, foi um visionário aí. Realmente, Difícil acertar. você tinha comentado isso. E aí, o meu destaque aqui final seria realmente aquela questão: se a gente olhar ali na tabela da pontuação ali, vai, do São Paulo até o Internacional, uma coisa que a gente falou aqui no todos os programas da gente, né? O campo ele não corrige o erro administrativo. Então foram clubes grandes ali que você encontra nessa pontuação com gestão pequena. Então você pode pegar ali qualquer desses times ali do São Paulo
até o Inter, qualquer um poderia ter sido rebaixado tranquilamente. Se você pegar aqui o que você falou, talvez o Bragantino não se encaixe, né, nessa gestão, mas para os demais, São Paulo, gestão temerária, Grêmio também uma gestão ruim, Atlético Mineiro teve apesar de ser SAF, o Santos, Corinthians nem se Péssimo fala, também. O Vasco da Gama também teve problemas aí, né, de gestão, Sim. né? Aí você tem o Vitória, o Internacional também com problemas de gestão, porque já vendeu grande parte das suas receitas, né? E a surpresa é o Fortaleza, né? Que sempre teve, era um time que tinha boas gestões aí nos últimos campeonatos. Para a gente falar só de gestão, né? E o Exato. Ceará também, né, tá com uma gestão também interessante de se avaliar. Então, os dois clubes do Ceará, apesar, né, desse aspecto fora de campo ali, trazer bons sinais, né, infelizmente no campo ali esportivo, eles vão ter que voltar à Série B ano que vem. O É, Ceará, ele fez a receita do Mirassol, né? Ele vendeu bem, fez caixa, só que acabou caindo. Como o futebol é, né, gente? Não tem uma receita a ser É. seguida. O importante é o que a gente sempre fala aqui. Todo mundo coloca, né? Pô, se tiver 20 times SAFs, 4 vão cair, só um vai ser campeão. Beleza. Mas o que a gente sempre bate é que, assim, para ter a competitividade, né? Para que o campeonato comece, a gente aponte ali 8 times que possam ser campeão. Por isso da importância da gestão. e dois times gigantes, né? Ficaram sem nenhuma competição sul-americana, que é o Vasco e o Internacional. Mas o Vasco vai acabar, né, indo ali no mínimo para a Sul-Americana, porque qualquer que seja o campeão da Copa do Brasil, vai sobrar mais uma vaguinha para a Sul-Americana, que é a dele É, ali. Se ele for é, campeão, vai para a Libertadores, né? isso. É verdade. Então ele, nesse aspecto aí, ele deu uma Deu sorte, sorte. É, com certeza. E assim, um aspecto que eu gostaria de ressaltar também é a parte de saúde e performance, principalmente ali do Cruzeiro e do Mirassol. Eu acho que eles souberam lidar muito bem com isso, né? Tem muita informação a respeito desse assunto, o quanto que eles conseguiram recuperar ou evitar problemas físicos ali com os jogadores, né? Ou recuperar bem os jogadores, e isso acabou influenciando na performance do time, porque eram elencos mais limitados. Não eram elencos como o do Flamengo, como o elenco do Palmeiras, que poderiam rodar jogadores. Então, o fato deles conseguirem preservar aquela base ao longo do campeonato, acho que foi o que permitiu com que eles chegassem ali na terceira e quarta colocação. o Mirassol é uma grande surpresa, né? Em termos de orçamento, não se compara a nenhum dos outros três que estão acima dele na tabela, né? E nem aos que estão abaixo, né? O Mirassol é uma grande surpresa e a gente vai ver aí, começa agora, né? Começam agora as especulações, né? Sobre janelas de transferência e a gente vai ver aí o que vai acontecer, né? Com O as Walter já janelas. anunciou que renova, já está renovado lá com o Mirassol, o goleiro. Ganhou bola de prata, né? É, Hoje, e já anunciou a renovação. é. E aí vamos ver como ficam as especulações do mercado. Aí me parece que vários times vêm muito forte aí nesse mercado de futebol, né, nessa janela de transferência. A expectativa é que ela bata o recorde aí de transferência brasileiro de jogadores, né? Flamengo, Palmeiras vem com um orçamento grande de investimento, sem falar do Bahia, né? Sem falar de clubes como Curitiba, que é SAF, como Atlético Paranaense, que não é SAF, mas tem lá uma gestão diferenciada, né? São clubes, o próprio Fluminense tem expectativa de virar SAF, então expectativa de investimento grande. Botafogo tem expectativa de investimento também, né? Por conta aí do resultado que o Textor tem que dar ali para o clube. Então promete a janela de transferências do próximo ano aí. Eu acredito Nesse até que agora em dezembro a gente já vai ter muita novidade, porque como os campeonatos vão antecipar, né? Agora, é, logo no início de janeiro, começam os estaduais, o Brasileirão já em janeiro, né? No final ali de janeiro. Com certeza, muitos clubes ali já vão estar atentos e ativos no mercado, né? Para tentar buscar ali boas peças para compor elenco. isso aí. E também vamos Maravilha. ver nos campeonatos estaduais, acho que isso é uma coisa boa para a gente acompanhar.
que começam antes, quantos times serão SAF e estarão nesses campeonatos estaduais aí pelo Brasil inteiro, né? É uma Com coisa certeza. interessante da gente avaliar. Maravilha, ótimo. Mas E, né, só uma coisinha que ainda me incomoda, eu já falei aqui que eu realmente gosto do mata-mata, aquela coisa toda. Uma coisa que me incomoda é no final, ali na última rodada, a gente vê que tem times que jogam com reserva, né? Então, não tem nada a ver com a situação do outro clube, se o outro clube está disputando o título ou está disputando o rebaixamento, mas isso é algo que me incomoda, porque em outro momento esse time deve ter jogado contra aquele time que está disputando ali alguma coisa com os titulares. E eu vi muitos clubes aí colocando na última rodada ali times reservas, né? Então isso influencia no campeonato. Isso realmente influencia, isso é algo que a gente tinha que pensar, né? Então, ainda mais a gente aqui do SouSaf, que a gente sempre pensa no melhor do futebol. Acho que tinha que criar algum mecanismo para que na última rodada ali os times colocassem os jogadores. Não sei se só a competitividade ia fazer com que isso acontecesse. Mas é só para deixar aqui o meu ponto e a minha colocação para eu manter a minha coerência, né? tranquilo. Eu assim, entendo a sua colocação, discordo um pouco dela em relação a essa questão por causa do formato, né? O formato do campeonato já é previsto desde o início, e ali é uma questão também de estratégia e o acúmulo de performance ao longo do torneio, né? Porque aconteceu que alguns times chegaram nesse ponto necessitando, outros não estavam precisando de nada, né? Então, consequentemente, ali cada um tem que assumir, né, o risco daquilo que construiu ao longo do campeonato, né, do ano inteiro, né, um ano inteiro de trabalho. O Mas, Cruzeiro mesmo poupou para jogar contra o Corinthians poupou também. sim, com o Juventude, o Cruzeiro com o Santos, o Vasco também poupou com o Atlético Mineiro, só o Será Fluminense que. que colocou porque ele tinha ainda algo, Mas, né, mas para conquistar ali. a questão aqui, Danilo, é assim: ó, será que o Cruzeiro titular não tiraria ponto do Santos? Mas aí, será, a gente vai ter muito será para discutir ao longo do campeonato todo, não só da última rodada. Maravilha. Mas além do Brasileirão que encerrou, né, nesse final de semana, nós tivemos também a questão do sorteio para a Copa do Mundo, né, no final da semana passada. E aí eu gostaria da gente comentar um pouquinho sobre isso, o grupo do Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia, como que vocês veem esses confrontos, o novo formato da Copa, agora com muito mais seleções, né, são 48 no total. Agora a gente vai ter 16 avos de final, não vai ser nem só oitavas, não, né? Tem mais uma fase ali de mata-mata antes de chegar nas oitavas. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Ensina pra gente aí, Danilo, como é que a gente vai falar? Quando acabou a fase de grupo, o que a gente vai falar? 16 avos de final. É isso aí, É, Danilo. Se tiver um eu vejo, apelido para isso, depois a turma ensina para a gente aí nos comentários. eu vejo que não sei se o Brasil, pelo nível da seleção brasileira, eu vejo que dois times ali podem dar trabalho, que é o Marrocos, né, que foi o quarto colocado na última Copa, tem muito jogador jogando na Europa, e o próprio Escócia, né, que tem o Bellingham lá, que é do Real Madrid, né, é um motorzinho ali do meio-campo do Real Madrid, que é um grande jogador. O Haiti não, o Haiti já é a obrigação do Brasil ganhar. Mas esse novo formato, se você pegar o formato anterior, acabando a primeira fase, metade dos times saíam, né? Porque ficava oitavas de final só. Nesse novo formato, né, de 48 times, você vê, só 12 times saem na primeira fase, né? Então ainda ficam 32. Então as chances de classificação elas se tornaram muito grandes, né? Porque os dois primeiros do grupo vão e mais os terceiros colocados, né? Os 8 terceiros colocados. Então você ainda tem para a próxima fase, né? As 16 avos de final, você tem 32 times, ou seja, você tem a primeira fase e depois tem a Copa do Mundo antiga de novo, para mata-mata. Então vai ser bem interessante.
Acho que a notícia triste para muito brasileiro é que não teremos aí dias de folga nos Jogos do Brasil, né? Os Jogos do Brasil serão o primeiro É, numa sexta-feira, o segundo num sábado, tudo à noite, e a quarta-feira talvez o pessoal saia mais cedo ali, que vai ser às 19 horas. Mas vai ter muita carne vendendo e cerveja, né? Principalmente no sábado e na sexta. exatamente. Agora, uma coisa que eu queria pontuar é esse formato da FIFA, né? Estranho, porque, assim, algumas seleções, que eu quero deixar isso aqui uma pergunta para você, algumas seleções já conseguem se preparar para os seus adversários, né? O caso do Brasil, por exemplo. Outros grupos nem sabem ainda quem serão os adversários, porque a repescagem será em março. Né? Por exemplo, a Itália está na repescagem, Bolívia está na repescagem, então no sorteio ficou ali, time da repescagem. Então não dá para. As seleções não têm ainda, alguns grupos não sabem ainda quem serão os três adversários, né? Então isso também achei meio esquisito aí da CBF, né? Porque o planejamento vai ser em cima do que vier só em março. O que vocês acham? Da CBF, não, desculpa, da FIFA, né? O microfone, Fernando. Eu vejo realmente que a ideia aí é que, com o passar do tempo, a FIFA possa organizar isso aí para não deixar esse buraco para a gente, né? Porque realmente, até para Panini, né, que vai fazer as figurinhas, pô, os caras têm que começar a imprimir todos os jogadores bem antes, né? Que a gente sabe o movimento ali, as vendas como são. Mas eu acho que realmente com o futuro aí a FIFA vai solucionar isso, não deixar mais esse buraco, né? Essa questão de repescagem. E, e essa Copa ela também terá aquela pausa, né, para a hidratação dos jogadores. Vocês chegaram a ver isso? Que por conta do calor, né, aquela coisa toda. Então a gente vai, mais uma vez aí, a gente se acostumando com os jogos oficiais, tendo aquela pausa para poder os jogadores hidratarem. E fica a pergunta, né? Não seria legal a gente evitar esses locais onde coloca em risco a qualidade do jogo e até mesmo a saúde do atleta, né? Não sei se o fato de parar o jogo para hidratar resolve a questão, né? A pausa para hidratar ainda está tranquilo, né? O problema é os perigos dos raios, né? Que aí você não tem nem tempo para Isso também. nem tempo de É, pausa, você vai saber. agora, Tem essa outra questão. outro ponto que também são o preço dos ingressos, hein? Pelo amor de Deus, US$ 1.000 o mais barato. Nossa, eu não tinha Mil visto dólares, isso. US$ 1.000, quer dizer, eu tive a oportunidade de ter ido no primeiro estádio que o Brasil vai jogar, né? Que é o MetLife Stadium, que fica em New Jersey, e para assistir um jogo lá de futebol americano, etc. O valor, o valor mais barato, e sempre foi, né? Sempre foi US$ 100, nunca passou disso. E o mais barato é assim, é longe, né? Porque são estádios que têm Enormes, né? 80 mil pessoas, cabem 90 mil pessoas, uns estádios gigantes lá da NFL, né? Todos são estádios da NFL. E US$ 1.000, cara, você vai assistir de binóculos. Estou falando porque foi um dos. Eu já comprei esse ingresso mais barato para ir nesse mesmo estádio e é muito longe assim do campo. Eu achei assim bem caro, mas quem for assistir a Copa vai desembolsar bem aí, né? Os valores, né? E é um evento, né, mercadológico. Você veja que parece que está sendo um sucesso a venda dos ingressos. E a própria participação do presidente norte-americano aí no sorteio demonstra que os Estados Unidos estão bem interessados nesse evento para ver a força do futebol mundial, né? Com certeza. Bom, pegando o gancho lá da primeira pergunta, eu acredito que não vai mudar muito não essa questão da repescagem, eu acredito que ela vai até continuar, porque deve ser até um marketing da FIFA, né? Porque ela já antecipa a Copa do Mundo antes dela mesmo começar. Porque você tem ali essa discussão de quem que vai entrar em tal grupo vindo da repescagem, né? Então a gente já vai ter ali
toda uma questão que gera essa polêmica ali ao longo do caminho. E já aconteceu outras vezes também de ter o sorteio e ter o confronto de repescagem posterior. Então não é a primeira vez, então não é nenhuma surpresa que aconteça. Vamos ver, né? Vamos acompanhar aí a próxima edição. Com relação aos Estados Unidos, México, Canadá, né, que vão estar ali sediando, né, todos esses confrontos, eu imagino que realmente há, né, essa tensão dos três países em relação à competição. Eles entendem ali como uma excelente oportunidade, né, de atrair a atenção do mundo, né, como o futebol movimenta, né, o mundo todo. Então, acredito também muito nessa questão. E preço de ingresso realmente muito salgado, né? Muito salgado ali. Mas a tendência é lotar, né? Tirando ali confrontos que você vai ter com algumas seleções de menor expressão, que também existem, né, na Copa, nessa jornada aí da primeira fase, os demais confrontos ali que envolvem seleções de maior repercussão, com certeza vai ser estádio lotado, independente de valor de ingresso. Então, né, vai acabar tendo essa exploração ali em relação ao ingresso. E sobre a sequência, o que que vocês imaginam aí para uma sequência de mata-mata, depois da primeira fase ali do Brasil? O que que vocês conseguem imaginar ali que o Brasil possa enfrentar? Olha, com É, 32 seleções já era difícil. Agora 48, você falar isso, o que a gente espera? Como é que é, Danilo? Passou de fase, qual que é o nome? É a 16 avos de final. Isso, então. É complicado. Eu aposto realmente nos países aqui sul-americanos, realmente eu aposto os principais da Europa, eu acredito que eles estarão lá. Mas Ó, o detalhe aqui, ó, para você pegar o gancho. Se o Brasil ficar em primeira, expectativa depois, ele pegar o vice do grupo F, Holanda, Japão, Tunísia e um europeu da repescagem. Quem será o europeu da repescagem? Tem essa questão. do Se ficar em jeito pode ser a Itália. segundo, Pode ser a pode Itália. ser. Se ficar em Né? segundo, aí ele pega o líder do grupo F, que é o mesmo grupo. Então, tá dentro desse contexto ali para o Brasil pegar a sequência, E né, no se ficar em mata-mata. terceiro, se eu não me engano, se ficar em terceiro, pega o da Alemanha. Pega a chave Bem, da Alemanha. Se ficar em bem terceiro, né? provável. É For porque Aham. aí entre o também melhor depende terceiro. da posição de É, terceiro, né? Porque terceiro já é, vai ser o ranking, né? né? Mas é um evento mundial, né? A gente chama esse tipo de evento, são mega eventos esportivos, né? E atraindo atenção. E só um detalhe sobre os ingressos também, que você tocou aí no ponto, né? Os jogos menos expressivos, a FIFA tem um sistema de cotação, né? Aqueles jogos que realmente, vamos dizer, Haiti, não vai acontecer, mas vou dar um exemplo aqui. Se fosse Haiti e Costa Rica, o ingresso tende a ser mais barato de acordo com a Sim. lotação do estádio. Ele é um esquema de cotação às vendas dos ingressos da FIFA, só para o nosso público aí entender a questão. Claro que jogos principais, o mínimo aí não vai ser US$ 1.000 o que você vai ter que tirar aí do seu Pix. E dentro de campo, o que que vocês esperam ali da seleção brasileira? Ancelotti aí, né, dirigindo a seleção canarinha, o que que vocês têm de expectativa aí? Muitas curiosidades, né? Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter um técnico não brasileiro, também é uma outra curiosidade, né? Dessa Copa do Mundo. E se eu não me engano, corrijam aí, o Silvinho não conseguiu classificar a Letônia, né? Ou a Lituânia, ou conseguiu? Você Não sabe? confirmei essa informação, mas vamos Então, descobrir. Não porque sei também. se o Silvinho não classificou, não vai ter nenhum técnico brasileiro. Também será a primeira Copa do Mundo sem nenhum técnico brasileiro, né? Na Copa do Mundo, né? É curioso. E acho a seleção brasileira, no meu ponto de vista, é sempre uma seleção que é respeitada mundialmente, né? Apesar de não estar bem, mas ela é respeitada mundialmente. Sempre dá para esperar alguma coisa. A Albânia está na repescagem, né?
Albânia, Albânia, que né? é Eu o time do falei. Silvinho. Então, talvez o Silvinho consiga ser o único, não quebrar essa risca de não ter um técnico brasileiro aí, Sim, com né? certeza. É maravilha. Só o Silvinho que E era vai, xingado aqui no Corinthians, Silvinho pullover. Porque não Ah, é. vai ter jogador do Corinthians na Copa ou não vai? Vai Memphis. ter o acredito sim. Memphis. Vai ter o Memphis. Só O não vai ser Mendes, brasileiro também. É, o Memphis, com certeza. ó, mas uma coisa legal que a gente vai ter nessa Copa é assim, eu já vi muita coisa, já vi em Copa do Mundo o pessoal cata um animal para escolher, né? O papelzinho de quem vai ganhar a Copa, que não sei o quê, né? Tinha um passarinho que ia lá e bicava ali o time vencia, aquela coisa toda, quando a gente fala em projeção. O legal que esse eu acredito que é a primeira Copa das IAs, né? Então já existe projeção dos resultados da Copa do Mundo realizado pelas IAs. E o que a gente vê é que a IA aponta a Espanha como campeão do mundo. Né? A IA, o pessoal ali que fez essa brincadeira, coloca a Espanha como realmente a favorita para a Copa do Mundo. Mas eu vejo que se a gente for pensar agora mesmo na possibilidade da seleção brasileira, eu entendo que a gente possa fazer uma Copa melhor do que as últimas que a gente fez. Eu acredito sim que agora a gente tem a possibilidade de ter um treinador, né, que possa pegar o time, fazer o time jogar. Então, acho que isso nos dá realmente mais oportunidade de chegar longe numa Copa do Mundo, mas eu ainda vejo a França um pouquinho mais à frente aí que o Brasil e que outras seleções. Eu Não imagino sei que se, eles tenham possibilidade aí de levantar mais uma taça. não sei se será a Copa da IA, Fernando, mas das bets é certeza absoluta. Das bets vai ser a primeira em que Tem eu isso acho também, né? que 100% dos países já tem as suas bets de aposta, né? Porque essa será a certeza. A A gente sempre primeira ouviu Copa falar das em bets. a gente sempre ouviu falar em aposta lá nos outros países, né? Na Europa e tal, Copa do Não, mas Mundo. agora tem na Argentina, no Uruguai, todos os países que não Agora, tinham. Essa será a Copa com certeza das bets. Quem vai agora sorrir muito serão as bets. é verdade, agora o brasileiro vai se jogar nisso aí, né? Isso aí pode ter Não certeza. só o brasileiro, né? Isso invadiu todos os países, né? Era uma coisa Sim. mais concentrada ali nos Estados Unidos e tal. Mas dessa vez vai ser a Copa das bets, não há Imagina quanto dúvidas. esses caras não vão fazer de grana. Atualmente, nos Estados Unidos e Europa já tem mais regulação sobre isso, né? E até é um cenário que a gente precisa pensar no Brasil que vai acontecer, porque 90% dos clubes do Campeonato Brasileiro, eles têm o principal patrocínio de uma bet. Na hora que entrar uma regulação mais forte aqui no Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que vai se dar ali em relação a valores, né? Porque os valores inflacionaram muito com as bets de patrocínio. A tendência é que quando você voltar a um mercado tradicional, não vão ser os mesmos valores. Mas aí você tem os contratos e compromissos dos clubes É. atrelados ao que está acontecendo hoje, né? Se eu não me engano, Danilo, já tem uma regulação da FIFA, né? Então, ano que vem não poderá, por exemplo, o Betano patrocinar o campeonato e o Flamengo, por exemplo. Essa regulação já foi editada que a casa de aposta que patrocina o campeonato não pode patrocinar o clube. Essa Sim, regulação já saiu. E aí, como é FIFA, vale para todos os campeonatos, né, que tem aí ligados à FIFA, né? Então essa regulação já existe e vamos ver como vai ficar para o ano que vem aí também. Por isso que hoje se fala muito que os clubes estão renegociando aí os patrocínios, né? sim, perfeito. Bom, dá uma palhinha aqui para o pessoal do que a gente tem lá no nosso blog, né, nessa última semana. A gente teve várias notícias circulando por lá, várias fases diferentes de clubes ali em relação ao processo de transformação de SAF. Então, resumindo um pouquinho aqui para o pessoal, a gente tem a questão do comercial de Ribeirão Preto, né, que está na fase ali de
due diligence. A gente tem a parte do Sampaio Corrêa, que avançou ali para o plano financeiro de investimento, né? O Landim lá com seu grupo de investidores está à frente desse processo de SAF do Sampaio Corrêa. A gente teve a apresentação oficial da SAF do Ferroviário do Ceará. Teve também lá notícias sobre o Juventus de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que aprovou a SAF por unanimidade. Tivemos também outras notícias relacionadas, como, por exemplo, o caso do CEO do Vasco, né, que é o Carlos Amodeu, ele defendendo a RJ nesse momento para o Vasco como uma forma de atrair investimentos, de aumentar a competitividade do time, né? Então aí traz esse ponto da recuperação judicial como elemento aí também interessante. A gente teve também a questão lá em Valadares, do Democrata, em relação à parte do Gustavo Perrella, como um potencial investidor na SAF do clube. A gente teve também a troca do CEO do Atlético, né, o anúncio ali, na verdade, do Pedro Daniel para 2026. Então, assim, são várias notícias ali que a gente está trazendo nesse mundo ali das SAFs para poder informar aí o nosso público, para ele estar antenado em relação a essas atualizações. E aí gostaria que vocês comentassem um pouquinho dessas fases diferentes que a gente tem nesse processo de transformação e o quanto que é importante, né, respeitar esses processos. Uma que você não falou foi do Bahia, né? Você chegou a falar? Que essa notícia também é bem interessante. O Bahia não comentei ainda, não deixei ela separada aqui, porque ela já vai um pouquinho além ali, no aspecto um pouquinho de marketing, de conteúdo digital, a gente vai falar um pouquinho disso também. Maravilha. Eu acho que o mercado está bem aquecido, né? Eu acho que os grandes grupos os investidores perceberam que investir em clubes menores você tem um retorno melhor e mais rápido do que resolver bombas de clubes grandes, né? E eu acho que o investimento em clube menor pode dar o mesmo resultado que você investir num clube grande a longo prazo, né? Médio e longo prazo, porque o clube menor, sendo estruturado, ele uma hora vai chegar nas competições, né? Nos topos das competições. Então você percebe que é um mercado aquecidíssimo no Brasil, né? E eu acho que esse mercado vai passar por muitas transformações, né? Ainda acredito que virá muito investimento de fora para esse mercado aqui no Brasil, né? Mesmo com esses investidores que hoje, na sua maioria, são brasileiros, né? Na sua maioria são brasileiros nesse mercado, vamos dizer, de segunda prateleira, né? Que não é o mercado da Série A, dos clubes da Série A, mas de segunda prateleira ainda tem, na grande maioria são investidores brasileiros. E para um futuro, eu acho que quando o investidor estrangeiro perceber que também esses clubes de segunda prateleira podem ser bons negócios, acho que vai movimentar ainda mais, porque em termos de moeda, né, fica barato o investidor estrangeiro adquirir um clube aí de segunda prateleira do Brasil, né, um clube menor, qualquer região que seja, né. Em campeonatos como o do Espírito Santo, do Amapá, de Rondônia, campeonatos do Acre, você consegue uma qualificação mais rápido para grandes competições nacionais, porque você não tem muita concorrência ali de investimento, né? Então, qualquer investimento que você fizer, você já deixa o clube um pouquinho melhor ali, apto a participar de competições a nível nacional. Sim. Fernando? Eu realmente vejo assim com muita alegria, com muita felicidade, essas notícias aí que constam aí no nosso site. Você vê ali vários times, várias equipes assim. Quem ainda não virou SAF já está pensando, já está conversando. A gente vê notícias ali de dirigentes, né, apoiando, querendo realmente participar disso, dessa questão da SAF. E quanto mais clubes, eu entendo que é melhor para o nosso futebol, né? Porque, a gente fala aqui muito do desequilíbrio, né, no Brasileirão e tal, e a SAF ela pode ser um equalizador disso, do próprio campeonato. Então, você
profissionalizando ali a gestão, você vai criando metas e respeitando ali os limites financeiros, eu entendo que isso é muito gratificante para a gente, né, que fala sobre isso, para a gente ver que esse nosso trabalho aí de divulgar, né, realmente a questão da SAF é legal, é interessante. A gente recebe aí, né, Danilo, nas nossas redes aí muitos questionamentos, né, muita gente interessada querendo saber como é que funciona a SAF, como é que transforma o clube em SAF, aquela coisa toda. Então, assim, a gente conseguiu aí demonstrar aí para as pessoas realmente a importância do clube virar SAF, e vindo essas pessoas de clubes maiores ou pessoas, né, como o Perrella, que ele tem ali, né, na família dele ali, né, o pai dele foi presidente ali do Cruzeiro, aquela coisa toda, chegando em clubes menores e fazendo esse trabalho, querendo buscar uma SAF, isso é legal demais, porque faz com que a SAF ela seja divulgada, né, por conta dessas pessoas serem conhecidas, e eu tenho certeza que isso vai equalizar o nosso futebol, porque hoje, se a gente for parar para pensar, quantos times estão subindo para a Série A, que são aqui da região sul, né? E a gente comentou, tem 3 da região ali do Nordeste indo embora. Então a gente quer mais isso, a gente quer que seja realmente mais disputado, e somente com a SAF isso vai acontecer. E é muito bom Eu a gente. queria só Pode chamar falar. o ponto que você destacou, Danilo, da RJ, né? A RJ é um grande instrumento de reestruturação de dívidas. Uma das possibilidades da legislação é usar os ativos como garantia de operações financeiras, né? Empréstimos, etc., para saldar as dívidas, que você pode apresentar um plano de recuperação com deságio, etc. Isso é matéria para um outro. A gente pode fazer um programa só sobre isso. E o que é interessante é, por exemplo, o Vasco tem diversos ativos. Ele tem direitos de imagem, ele tem renda de bilheteria, ele tem o estádio, ele tem uma série de ativos lá, participação em jogadores, né? Ele tem uma série de ativos que ele poderia dar como garantia dentro de uma operação de recuperação judicial com juros menores para pagar dívidas com deságio, do que ele ir ao mercado hoje sem ter um procedimento de recuperação judicial, né? Então, essa é uma grande ferramenta. Só para dar um exemplo, né? Você vê que faz que o Corinthians vai pegar 100 milhões para pagar 120, né? Juros de 20%. Então, quer ver, uma estrutura terrível para o clube, né? E dentro de uma RJ, você falou da defesa da RJ, né? No Vasco defendendo, é uma grande estratégia, porque você consegue utilizar os ativos como garantia, né? Dessas suas obrigações e conseguir captar no mercado dinheiro mais barato. E pagando o credor com deságio dentro do plano de recuperação judicial. Só Sim, com pontuar. certeza. E até aproveitando, a gente tem até um artigo do Richard Dias, que é lá de Santa Catarina, advogado também, que falou sobre essa parte de recuperação judicial. Está lá no nosso blog, né? A gente sempre aí está recebendo contribuições de colunistas que são especialistas de diversas áreas, né, ligadas a essa parte da gestão, a parte jurídica ali relacionada ao futebol, e vale a pena muito conferir também. E é aquilo, né? A gente vê aí que nem o Atlético Mineiro, né? Que ele anunciou o Pedro Daniel, né? Como um novo CEO da SAF. Você vê que realmente o objetivo ali é trazer pessoas que tenham condições, né? De ocupar o cargo ali, que tenham experiência em gestão, e isso você não via no clube associativo. Na SAF você consegue ver pessoas que realmente tenham qualidade ali para atuar. E aí começam a se. O mercado também começa, do futebol, você vê que começa a procurar esses profissionais, né? Porque é aquilo que a gente fala. Existe o fato de existir só a SAF não vai fazer com que o time seja vitorioso, aquela coisa toda. Ele pode também acabar tendo ali os seus prejuízos financeiros, mas se não tiver dentro da SAF os profissionais adequados, né?
Com certeza. E até aproveitando o gancho, né, dessa parte da Constituição, tem um outro artigo que saiu essa semana, do Ricardo Negreiros, ele é lá do Ceará, também colunista aí do nosso blog, falando dessa parte, né, da correta documentação nesse processo de constituição da SAF, a importância ali de algumas ferramentas nessa parte da documentação que garantem, né, um processo depois também mais interessante, principalmente quando você for vender essa SAF para um novo investidor, né, entrar um terceiro ali nessa transação, tem algumas particularidades bem interessantes que ele trata ali nesse artigo. Está lá no nosso blog também. E tivemos, pessoal, também na semana passada, né, o Confute Nordeste, né, um evento que foi muito ali bem acompanhado, né, pela nossa redação aqui da Soulsaf. Tiveram muitas pessoas lá presentes, né, vários ex-jogadores, dirigentes, treinadores, vários profissionais relacionados à parte de futebol. A gente também deu uma cobertura ali sobre alguns aspectos também, né, no nosso blog, nas redes sociais. É um evento que vem se fortalecendo ao longo do tempo, né, porque além do Confute Nordeste, a gente tem o Confute em várias outras regiões do país, tem na América do Sul também, tem nos Estados Unidos, então é algo ali que está reunindo bastante assunto relacionado ao futebol e está cada vez mais movimentado. E o Confute, ele marcou também porque ele trouxe muito essa questão trouxe alguns cases, né, de sucesso no consumo digital, né? A gente viu isso ali no Fórum SAF, né? Tava lá o pessoal, se eu não me engano, do Cruzeiro, né? Do marketing do Cruzeiro, que eles realmente demonstraram para a gente, né? Como que o clube pode se utilizar, né? Das redes, dessa parte digital, dessa comunicação para realmente criar uma receita. E a gente viu lá que no Confute realmente eles trouxeram ali alguns cases de sucesso. Um deles foi esse do Bahia, né, que você me perguntou um pouco antes, que o que aconteceu com o Bahia? Com a questão do Grupo City chegando, né, para fazer a gestão do clube, a área de conteúdo digital do Bahia saiu de 4 pessoas que formavam ali essa equipe para mais de 40 pessoas. Então, um crescimento muito grande. E a consequência disso foi justamente o Bahia hoje se tornar o clube líder ali do Nordeste em termos de engajamento, de interação de torcedores. O crescimento dele foi tão forte que supera, né, a questão de Flamengo, de Corinthians, né, que tem ali as maiores torcidas do país, mas ele tem feito um trabalho realmente bem intenso. Anteriormente, com as 4 pessoas que ele tinha na equipe, ele tinha que contar com conteúdo vindo de outros clubes, por exemplo, quando o Bahia jogava fora de casa. Agora não, agora ele já tem uma cobertura também fora ali de Salvador, né? Então ele já tem uma rede já montada para poder alimentar toda essa estrutura. E com isso, vai cada vez fortalecendo mais um ativo mais importante de um clube de futebol, que é a sua torcida, né? Sim, é muito importante, né, essa questão, uma vez que o mundo digital hoje deixou de ser um mundo à parte, né, ele virou um mundo também dos negócios, né, é um mundo onde as pessoas, onde hoje muitas empresas buscam no mundo digital o engajamento e etc., né, dos seus clientes, vamos dizer assim, né, para fazer até os seus próprios planejamentos de investimento, né? Então, você demonstrando que há um engajamento, que os produtos de determinado clube são vendidos, as pessoas estão ali, né? Isso ajuda também na questão da captação de patrocínios, de marketing, de venda de resultado, venda de direitos de transmissão e etc., né? Porque no meio digital, você consegue ter aí exatamente quem está ou não consumindo aquele conteúdo, coisa diferente ali que era uma média feita pelo Ibope na televisão aberta, né? Exato, com certeza. Bom, pessoal, a gente caminhando aqui para o final, mas essa semana aí a gente vai estar acompanhando, né, o Intercontinental de Clubes, tá lá com a presença do Flamengo, tem as semifinais da Copa do Brasil, aí Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, depois tem os jogos de volta no final de semana. Quando a gente chegar aqui segunda-feira, muita coisa aí já resolvida, né?
em relação tanto a essa questão aí do Mundial quanto da Copa do Brasil, para a gente poder discutir no nosso próximo programa. E aí o recado aí, João, final, Fernando também. Eu acho que a gente vai ter também uma questão, acho que vai ser muito interessante, né? Vamos ver, acho que a audiência nessa semifinal e nessa final da Copa do Brasil, acredito que será recorde, na minha opinião, será recorde. Depois a gente precisa confirmar onde será transmitido, mas com certeza será recorde, né? O brasileiro também gosta dessa questão de semifinal, final, né? Então acho que vai ser bem interessante. E vamos ver aí, né? A segunda-feira que vem a gente vai saber se sobrou uma vaguinha para o São Paulo na Liberta ou não, né? Porque a depender, né? Mas não vejo que serão jogos fáceis, apesar de Vasco, Fluminense e Cruzeiro estarem melhor qualificados que Vasco e Corinthians. Mata-mata é mata-mata, né? A gente não sabe o que vai dar. E vamos ver se o Flamengo volta para casa mais cedo ou não, né? Quarta-feira também vai pegar aí o time do México aí, vamos ver se ele vai conseguir ir para a final. Um detalhe desse Intercontinental, né? Também que é importante a gente falar, o formato mudou, né? E o time europeu está direto na final, né? A FIFA fez um estudo e, infelizmente, por culpa dos sul-americanos, a FIFA falou: bom, teve vários sul-americanos que não chegaram na final. E europeu sempre chega na final. Então, desnecessário jogar essa partida anterior, já vai o europeu direto para a final. Então, né, o Flamengo terá um jogo a mais aí que o Paris Saint-Germain, né, que foi o campeão aí. Acho que Paris até dois, Saint-Germain. né? Porque ele tem que passar pelo primeiro jogo, aí São depois dois, vai para a continuou dois. semi. Continuou. Eu estava em dúvida se ele ia direto na semi também, não. Isso, Então, o Paris Saint-Germain ele vai entrar diretamente na final do Intercontinental. Também é um novo formato aí do Intercontinental. sim. Fernando, E considerações finais? A minha é referente a um ponto que a gente havia trazido aqui, né, na questão dentro do âmbito da justiça desportiva, o caso do Bruno Henrique, né, que agora ele é réu na justiça comum em razão está sendo acusado ali de ter praticado estelionato naquela questão das apostas ali da bets, né, das bets, e teve uma decisão do Tribunal de Justiça que ali, em razão de um recurso do Ministério Público, entendeu que ele deve ser indiciado e deve ser apurado tudo que aconteceu ali, que a Justiça Desportiva disse que não teve nenhuma irregularidade. Então agora o flamenguista aí tem ainda essa dor de cabeça aí com relação a um jogador que realmente faz a diferença no clube, né? só corrigindo, a Justiça Desportiva reconheceu irregularidade, mas não puniu. Não Deu só puniu, uma né? multa de 100 mil reais. E esse caso do Bruno Henrique, na verdade, o tribunal, né, pediu para abrir ação penal, porque tinha sido arquivado, mas o Ministério Público recorreu e o tribunal pediu para abrir ação penal, então ele vai responder uma ação penal dessa, né? Vamos E aí acompanhar o desenrolar, né? a gente batendo naquela tecla, né? Mostra que o futebol brasileiro ele também precisa de governança no comportamento, né, do atleta. Então precisa disso. Mais um motivo aí para ter uma gestão. Com certeza. Bom, agradecer aí, João, agradecer o Fernando, né? Agradecer a nossa audiência, pedir para você, né, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar para outras pessoas que possam se interessar nos temas relacionados ao futebol, à gestão, a essa parte da SAF, né? E contem conosco aí semanalmente com o programa Sou SAF em Campo. Um abraço aí, pessoal. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.